Você acordou às 4 da manhã com o coração acelerado. Não era pesadelo, não era ansiedade. Era outra coisa, uma sensação estranha, quase elétrica, como se algo dentro de você tivesse sido ligado numa tomada que você não sabia que existia. Você foi até o espelho, olhou para o seu próprio rosto e algo estava diferente. Não no formato, nos olhos. Havia um peso ali que não existia há algumas semanas. Um peso que não é tristeza, não é cansaço comum. É algo que você ainda não tem palavras para nomear. Nos últimos tempos, o seu corpo está dando sinais que você não pediu e não sabe como interpretar. Aquela comida que você sempre amou, agora cai mal. Aquela pessoa que você via toda semana agora te deixa exausto só de conversar. Aquele ambiente barulhento que antes era completamente normal, hoje te irrita de um jeito que você mesmo não entende. E tem uma fadiga instalada em você. Não a fadiga de quem não dormiu. É outra coisa. É a fadiga de quem está carregando algo muito pesado por dentro, algo que ainda não tem nome. E a voz na sua cabeça diz: você está adoecendo, você está fraco, você não está cuidando de si mesmo. Mas e se essa voz estiver completamente errada? E se tudo o que você está sentindo, cada sintoma, cada reação, cada sensibilidade nova, não for sinal de colapso, mas sinal de consagração? Fica comigo até o fim desse vídeo, porque o que eu vou te mostrar hoje vai mudar completamente a forma como você interpreta o que está acontecendo no seu corpo. E eu não estou falando de teoria bonita ou de espiritualidade de autoajuda superficial. Estou falando de uma verdade que já transformou a vida de milhares de pessoas que estavam exatamente onde você está agora, confusas, exaustas e prestes a desistir de si mesmas sem entender que estavam a um passo de algo extraordinário. Você não está ficando doente, você está sendo preparado. E a diferença entre essas duas narrativas pode mudar tudo na sua vida a partir de hoje. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Porque para entender o que está acontecendo com você, eu preciso que você entenda um conceito que vai parecer simples, mas carrega uma profundidade imensa. O corpo humano não é apenas biologia, ele é um templo. E todo templo, quando vai receber algo sagrado, precisa passar por uma reforma. Pensa comigo, você já viu uma obra acontecendo num prédio antigo? É bagunça, é poeira, é barulho, é estrutura exposta, paredes abertas, instalações à amostra. Quem passa na rua e não sabe o que está acontecendo pensa: que horror, esse prédio está caindo aos pedaços. Mas quem entende o processo sabe, esse prédio está sendo renovado para algo muito maior do que era antes. O caos é temporário. A obra tem um projeto, tem um arquiteto e tem uma data de entrega. É exatamente isso que está acontecendo com você. O seu corpo é o prédio e Deus é o arquiteto que resolveu que chegou a hora da reforma. Mas aqui está o problema central. Ninguém te avisou que a reforma ia aparecer com destruição. Ninguém te preparou para os sintomas da transformação.
E aí, quando eles chegaram, você correu para o Google, para o médico, para os amigos, e a narrativa que chegou de volta foi a narrativa do medo. Tem algo errado com você. Hoje eu vim aqui para te dar a narrativa da fé, a narrativa da ciência espiritual, a narrativa de quem entende que corpo e espírito não são separados. Eles conversam o tempo inteiro. E quando o espírito está passando por uma atualização, o corpo sente cada linha de código sendo reescrita. Vamos falar de algo concreto, porque você merece mais do que palavras bonitas. Você sabia que o sistema nervoso humano é literalmente capaz de ser reconfigurado? A neurociência chama isso de neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro de criar novas conexões, desativar circuitos antigos, reorganizar redes inteiras com base em experiências, traumas, crenças e, sim, práticas espirituais profundas. Pesquisadores da Universidade de Harvard, como a neurocientista Sarah Lazar, descobriram que pessoas que praticam meditação profunda e oração contemplativa apresentam mudanças físicas imensuráveis no córtex pré-frontal do cérebro. A estrutura do órgão muda, literalmente. Não é metáfora poética, é ressonância magnética mostrando que o espírito transforma a matéria. Agora pensa no que isso significa para você. Se a sua vida espiritual está passando por uma virada, se você está sendo chamado para um nível mais alto de propósito, de missão, de entrega a algo maior, o seu sistema nervoso vai sentir, vai reagir, vai literalmente se reorganizar. E esse processo de reorganização tem sintomas visíveis, físicos, concretos. Tem noites de insônia sem motivo aparente. Tem uma sensibilidade aumentada a ambientes, a pessoas, a alimentos. Tem uma fadiga que vai além do físico. Tem uma inquietação que não é ansiedade clínica. É um chamado interno que ainda não encontrou sua palavra de ordem. Isso tem um nome na tradição espiritual cristã. Os místicos chamavam de noite escura da alma. João da Cruz descreveu esse processo com uma precisão assustadora há mais de 400 anos. Ele dizia que quando Deus decide purificar uma alma para levá-la a um nível mais alto de intimidade divina, a sensação inicial é de abandono, de esvaziamento, de perda de tudo que antes sustentava e dava sentido. Não é punição, é preparação. Agora eu quero olhar para cada um desses sintomas com você, um por um, e te mostrar o que eles realmente significam. Porque você não veio aqui só para ouvir filosofia. Você veio porque está sentindo algo. E esse algo merece ser nomeado com clareza. O primeiro sintoma é o despertar noturno. Você acorda entre 2 e 4 da madrugada sem saber por quê. O coração está acelerado, a mente está acesa como uma tela ligada num quarto escuro, e você fica olhando para o teto sem conseguir dormir, tentando entender o que está acontecendo. Na medicina tradicional chinesa, o horário entre 2 e 4 da manhã está associado ao meridiano do fígado, o órgão responsável pelo processamento emocional profundo e pela liberação de toxinas energéticas acumuladas ao longo do dia, da semana, da vida. Quando o corpo está em processo de purificação intensa, ele usa esse horário específico para trabalhar naquilo que não consegue processar durante o barulho do dia. Na tradição hebraica, esse é o horário que os profetas chamavam de a quarta vigília. É o horário da interseção entre o natural e o sobrenatural. Foi nesse horário que Deus chamou Samuel pelo nome 3 vezes. Foi nessa vigília que Pedro viu Jesus andando sobre as águas. Foi nessa janela de silêncio que muitas das maiores revelações da história sagrada aconteceram. Quando você acorda nesse horário, em vez de lutar desesperadamente contra o sono, tenta fazer uma coisa diferente. Fica quieto, respira fundo e faz uma pergunta simples no silêncio. O que você quer me dizer? Você pode se surpreender com o que vem.
O segundo sintoma é a intolerância crescente a certas pessoas e ambientes. Você está percebendo que algumas situações, alguns lugares, algumas pessoas que antes eram completamente normais para você agora parecem insuportáveis. Você sai de um encontro com determinada pessoa e se sente literalmente drenado, como se alguém tivesse puxado um plugue e esvaziado toda a sua energia. E você se sente culpado por isso, porque essa pessoa não fez nada objetivamente errado. Mas aqui está o que a ciência e a espiritualidade concordam de forma fascinante. Quando o seu campo energético está sendo elevado, ele começa a detectar incompatibilidades que antes passavam completamente despercebidas. É exatamente como quando você calibra um instrumento de precisão, ele começa a registrar ruídos e interferências que o instrumento descalibrado simplesmente não percebia. Não é que os ruídos surgiram do nada, é que agora você tem sensibilidade suficiente para captá-los. O físico David Bohm passou décadas estudando o conceito de coerência energética, a ideia de que sistemas operando em frequências vibratórias diferentes literalmente interferem uns nos outros de forma mensurável. Não é misticismo de autoajuda, é física quântica, é matemática aplicada à realidade do encontro humano. Então, quando você sente que determinada pessoa te esgota completamente, não é fraqueza sua, não é julgamento, é o seu sistema interno, agora mais sensível e calibrado, detectando uma frequência que não está alinhada com a sua missão emergente. Agora, atenção, porque esse ponto é importante. Isso não te dá licença para arrogância ou para sair cortando pessoas da sua vida com frieza e sem discernimento. O que esse sintoma te pede é sabedoria. É aprender a administrar a sua energia como o recurso sagrado que ela é. É colocar fronteiras que não são paredes de orgulho, mas limites de propósito. Na prática, isso significa que você não precisa mais estar em todo lugar, com todo mundo, o tempo inteiro. Você pode e deve escolher com mais cuidado onde coloca a sua presença. Porque onde você está presente, você leva algo. E o que você leva agora é precioso demais para ser desperdiçado. O terceiro sintoma é a mudança nas sensibilidades alimentares. Você que antes comia qualquer coisa sem problema nenhum, agora sente reações a determinados alimentos. Inchaço, mal-estar, uma sensação difícil de descrever de que aquilo simplesmente não combina mais com você. Existe uma explicação biológica fascinante para isso. O intestino humano abriga mais de 100 milhões de neurônios, uma densidade neural tão impressionante que os cientistas o chamam de segundo cérebro. E esse segundo cérebro é extremamente sensível a mudanças no estado emocional, hormonal, espiritual e energético do organismo. Quando você está passando por uma transformação profunda, a microbiota intestinal, as bactérias que habitam o seu sistema digestivo, literalmente se reorganiza. E essa reorganização pode criar temporariamente sensibilidades que nunca existiram antes. Mas há também uma dimensão espiritual poderosa nisso. Ao longo de toda a Bíblia, toda vez que alguém estava sendo preparado para uma missão maior, havia uma mudança no padrão alimentar. Daniel se recusou a comer a comida do rei da Babilônia e pediu apenas legumes e água. E ao final do período de prova, ele e seus companheiros estavam visivelmente mais saudáveis e mais sábios do que todos os outros que comeram da mesa real. Quando o seu corpo começa a rejeitar determinados alimentos, presta atenção, não com paranoia, nem com obsessão, com curiosidade e reverência. Talvez o seu templo esteja te dizendo, em linguagem física, o que não serve mais para a nova fase que você está prestes a habitar. O quarto sintoma, e talvez o mais pesado de todos, é a fadiga profunda que o sono simplesmente não resolve. Porque quando você dorme 8 horas e acorda cansado, o desespero bate de um jeito particular. Você pensa, tem algo muito errado comigo.
Mas existe uma distinção crucial que ninguém te ensinou e que pode mudar tudo. Existe a fadiga do corpo e existe a fadiga da alma. E a fadiga da alma não se resolve com sono. Ela se resolve com sentido. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco que sobreviveu aos campos de concentração nazistas e fundou a logoterapia, descobriu algo que mudou a psicologia para sempre. O ser humano consegue suportar qualquer nível de sofrimento físico se tiver um porquê claro e verdadeiro. Mas quando perde o sentido, quando não sabe mais para onde está indo, qual é a sua missão, o que justifica o custo da sua existência, ele entra num estado de exaustão que vai muito além do físico. Uma exaustão que nenhuma cama consegue curar. Essa fadiga que você está sentindo pode ser exatamente esse sinal. O seu ser interno chegou no limite absoluto do modo antigo de operar. Ele não consegue mais funcionar no piloto automático. Ele está pedindo, na verdade, gritando, por uma renovação de propósito, por uma direção nova, por uma razão de ser que seja maior do que a rotina que você construiu até aqui. E aqui vem a parte que poucos têm coragem de dizer. A fadiga pode ser, na verdade, uma misericórdia divina. Porque quando você está exausto demais para continuar no ritmo frenético de antes, você é forçado a parar, a sentar, a ouvir, a ficar quieto na presença daquilo que é infinitamente maior do que você. Foi quando Elias estava tão exausto que pediu para morrer embaixo de uma árvore no deserto que o anjo do Senhor apareceu. Não com mais cobranças, não com mais exigências, com comida, com água e com a frase mais terapêutica de toda a Bíblia. Levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para ti. Deus não estava decepcionado com a exaustão de Elias. Ele estava respondendo a ela com cuidado ativo e concreto. Agora eu preciso que você respire fundo, porque vou te dizer algo que pode ser difícil de ouvir, mas que é absolutamente necessário para a sua integridade. Uma parte do que você está sentindo é real, é espiritual, é transformação. E outra parte, dependendo da sua situação específica, pode precisar de atenção médica. E essas duas coisas não se contradizem. Elas coexistem. Espiritualidade e medicina não são inimigas. Um bom médico pode ser instrumento de Deus. Um exame de sangue pode ser revelação divina. Cuidar do seu corpo com sono de qualidade, com alimentação adequada, com movimento regular, com acompanhamento médico quando necessário. Não é falta de fé, é responsabilidade sagrada com o templo que você recebeu para habitar. Então faz os exames. Cuida do corpo com seriedade e, ao mesmo tempo, não deixa a narrativa médica ser a única narrativa disponível para você. Não deixa um laudo reduzir tudo o que você está vivendo a um diagnóstico físico simples quando há uma dimensão espiritual que nenhum equipamento consegue medir. Você pode e deve segurar as duas coisas ao mesmo tempo. Cuidar do corpo com responsabilidade e reconhecer a obra de Deus dentro dele. Agora vamos falar sobre o coração de tudo isso, o processo de consagração. Na tradição bíblica, consagrar significa separar algo para uso exclusivamente sagrado. Quando um objeto era consagrado no Templo de Jerusalém, ele passava por um processo rigoroso de purificação. Era lavado, ungido com azeite especial, apresentado diante do altar. E depois dessa consagração, ele não podia mais ser usado para fins comuns. Estava separado. Era santo. Esse processo está acontecendo com você agora. E aqui está o que ninguém te contou sobre a consagração. Ela dói, porque separar algo para uso sagrado significa separá-lo de tudo que é familiar, de tudo que é comum, de tudo que constituía a sua zona de conforto. E você se acostumou com o comum. Você conhece as regras do jogo que estava jogando. Você sabe como funcionar no nível em que está. E de repente, as regras mudaram. O jogo mudou.
E o desconforto que você sente no corpo é, em parte, o desconforto de se desprender do que era familiar para abraçar o que é sagrado. Pensa na história de Moisés. Quando ele subiu ao Monte Sinai pela segunda vez e ficou 40 dias imerso na presença de Deus, ele desceu com algo que ninguém esperava. A pele do seu rosto irradiava luz visível. A glória de Deus havia literalmente impregnado a sua carne. Os israelitas tinham medo de se aproximar dele. Arão e os líderes recuaram. A glória no rosto de Moisés era tão intensa que ele precisava cobrir o rosto com um véu para se comunicar com o povo. O que isso nos diz? Que o encontro genuíno com o divino deixa marcas físicas, que a glória transforma o corpo tanto quanto transforma a alma, que quando você passa tempo suficiente na presença daquilo que é infinito, o finito em você começa inevitavelmente a se reconfigurar. Você está nesse processo agora, e há algo mais que precisa ser dito com honestidade. Esse processo não acontece de forma linear e organizada. Não é como subir uma escada, onde cada degrau é claramente maior que o anterior e o progresso é sempre visível. A consagração acontece em espiral. Você avança e de repente se encontra de volta num ponto que pensava ter superado completamente. Uma velha insegurança reaparece. Um medo antigo bate na porta. Uma fraqueza que você julgava vencida volta com força. E você pensa, falhei, regredi, não estou evoluindo. Mas não é isso. É que a espiral subiu de nível. E esse mesmo padrão está sendo trabalhado agora numa camada mais profunda da sua alma. Como um cirurgião que precisa operar mais fundo para remover uma raiz que nas cirurgias anteriores só foi cortada na superfície. A dor não é sinal de fracasso, é sinal de que a operação está ficando mais precisa, mais completa, mais definitiva. Cada vez que você se depara com a mesma limitação num nível mais profundo, é porque Deus confia que agora você tem maturidade espiritual suficiente para lidar com ela de uma vez por todas. Não para suportá-la novamente, mas para finalmente libertá-la da raiz. Tem uma mulher na Bíblia cuja história me emociona toda vez que eu penso nela. Ana, a mãe do profeta Samuel. Ana era estéril. Num tempo e numa cultura em que a maternidade era literalmente a medida do valor de uma mulher perante a sociedade, ela não tinha filhos. E ela sofria profundamente. Um sofrimento que não era apenas físico, era emocional, social, espiritual. Era um peso carregado em todas as dimensões do ser. Para piorar, havia Penina, a outra esposa do seu marido Eucana, que tinha filhos e a provocava com isso. Ano após ano. Visita após visita ao templo. A crueldade calculada de quem sabe exatamente onde a ferida dói mais. Um dia, Ana foi ao templo de Siló, e lá ela fez algo que o sacerdote Eli interpretou completamente errado. Ela estava tão entregue, tão além de si mesma naquela oração, que seus lábios se moviam, mas nenhum som saía. Ela chorava, ela se contorcia. E Eli, vendo aquilo, concluiu que ela estava bêbada e a repreendeu publicamente. Mas ela não estava bêbada. Ela estava em trabalho de parto espiritual. Essa contorção interior que Ana vivia, essa agonia física que transparecia para fora, não era sinal de fraqueza ou de abandono divino. Era sinal de que algo estava prestes a nascer. E Samuel, que se tornaria o maior profeta e juiz da história de Israel, nasceu daquela agonia que parecia vergonhosa. O seu sofrimento atual pode ser o trabalho de parto da sua promessa. Não é metáfora bonita para te consolar. É processo real. É dor real com propósito real. Deixa eu te mostrar mais um exemplo que vai fazer sentido imediato para o que você está vivendo. A mulher com hemorragia, registrada nos evangelhos de Marcos e Lucas. Ela sangrava há 12 anos.
12 anos de um sintoma que nenhum médico da época conseguia curar. 12 anos de gastos que consumiram todo o seu patrimônio. 12 anos de tentativas, de esperanças levantadas e frustradas, de vergonha. E além da dor física, havia o peso social imenso. Pela lei judaica, ela era considerada impura. Não podia tocar em ninguém. Não podia frequentar o templo. Era como se ela estivesse presa numa bolha de exclusão involuntária. Num dia qualquer, Jesus passou pela rua onde ela estava. Havia uma multidão enorme ao redor dele. E ela fez uma coisa que exigiu uma coragem extraordinária. Transgredindo todas as regras que a definiam como impura, ela se aproximou por trás e tocou à beira da roupa dele. E foi curada instantaneamente. Mas o que me para não é só a cura, é o que aconteceu depois. No meio daquela multidão, pressionando de todos os lados, Jesus parou e perguntou: "Quem me tocou?" Os discípulos ficaram atônitos. "Mestre, a multidão está te comprimindo por todos os lados e você pergunta quem te tocou?" Mas Jesus insistiu: "Alguém me tocou. Eu senti o poder sair de mim." Ele sentiu, no corpo, um único toque específico num mar de pessoas tocando ao mesmo tempo, e ele sentiu a diferença. Ele distinguiu o toque da fé desesperada do simples empurrar da multidão. Isso é o que está acontecendo com você. O seu corpo está sendo calibrado para operar nesse nível de precisão divina, para sentir o que realmente importa, para distinguir o que é de Deus do que é apenas barulho, para saber, antes mesmo que a mente consciente processe a situação, o que pertence à sua missão e o que não pertence. A sua sensibilidade aumentada não é fragilidade, é precisão divina em desenvolvimento ativo. Agora, eu preciso te fazer uma pergunta direta, porque eu sei que você está ouvindo tudo isso e uma parte de você está esperançosa, mas outra parte ainda está hesitante, ainda está perguntando se isso é real ou se é só uma narrativa bonita para se sentir melhor. Essa parte hesitante pergunta: mas como eu sei a diferença? Como eu sei se isso é transformação ou se é simplesmente adoecimento que eu estou romantizando? É uma pergunta honesta e merece uma resposta honesta. A diferença está no que acompanha os sintomas. Quando é apenas adoecimento sem dimensão espiritual, o que predomina é o vazio absoluto. A sensação de que a vida perdeu completamente o sentido. O isolamento que não tem nenhum fio de esperança. A ausência total de qualquer centelha interior. Mas quando é transformação espiritual, mesmo no meio da exaustão mais profunda, mesmo no meio da dor mais real, existe algo mais. Uma faísca de expectativa inexplicável. Uma sensação persistente de que algo está prestes a acontecer. Sonhos mais vívidos do que o normal. Coincidências que parecem mensagens direcionadas especificamente para você. Versículos que saltam da página como se estivessem escritos para a sua situação de hoje, nessa semana específica. Você está sentindo isso? Se sim, se no meio de toda a confusão, do cansaço e da incerteza ainda existe uma faísca que você não consegue apagar, então você já sabe a resposta. Você só precisava de permissão para acreditar nela. Então, o que você faz com tudo isso? Como você colabora ativamente com esse processo em vez de resistir a ele ou simplesmente esperar que passe? O primeiro passo é parar de lutar contra o que seu corpo está dizendo. Em vez de tomar remédio para dormir, quando não consegue dormir às 2 da manhã, tenta ouvir. Leva um caderno para a cabeceira. Anota qualquer coisa que vier. Uma imagem, uma frase, uma sensação, um nome. Os insights que chegam nesse horário de madrugada são frequentemente os mais precisos e os mais transformadores. O segundo passo é rever as suas relações com olhos novos e honestos. Não para julgar, não para cortar pessoas com frieza e sem discernimento, mas para ser brutalmente honesto sobre quem te nutre e quem te drena.
e para começar a administrar a sua energia como o recurso sagrado que ela é. Você não tem energia infinita, você é humano, habitando um corpo físico com limites reais. E onde você coloca a sua presença importa imensamente. O terceiro passo é escutar o que o seu corpo está pedindo no campo alimentar. Não com obsessão, nem com paranoia, com curiosidade e abertura. Se determinado alimento está causando reação consistente, elimina por um período e observa o que acontece. Seu intestino, o seu segundo cérebro, também é um instrumento espiritual. O quarto passo é descansar sem culpa. E eu sei que esse é provavelmente o mais difícil para a maioria das pessoas acima de 35 anos no Brasil, porque você cresceu numa cultura que glorifica a produtividade acima de tudo, que te ensinou que descansar é preguiça, que te fez sentir culpado por parar, por não estar sempre produzindo, sempre disponível, sempre rendendo. Mas o descanso é sagrado. O Shabat, no calendário hebraico, não era sugestão opcional. Era mandamento divino, porque Deus entendia que o ser humano precisa de pausa para integrar o que viveu, precisa de silêncio para ouvir o que foi dito, precisa de repouso para que a transformação se solidifique dentro dele antes de dar o próximo passo. O quinto passo é criar um espaço de encontro com o sagrado todos os dias. Não precisa ser 1 hora, podem ser 15 minutos, mas são 15 minutos em que você se desconecta do barulho externo, do celular, das notificações, das demandas e se conecta com o silêncio interno. Pode ser oração contemplativa, pode ser meditação, pode ser simplesmente sentar num lugar tranquilo e dizer em voz baixa: "Eu estou aqui, pode falar." O sexto passo é documentar a sua jornada. Começa a escrever, mesmo que seja meia página por dia, o que você está sentindo, o que está percebendo, o que está mudando em você. Porque o processo de transformação tem camadas que só se tornam visíveis quando você olha para trás com distância. Daqui a 6 meses, quando você reler o que escreveu hoje, vai se surpreender com a distância percorrida. Vai ver padrões que agora são invisíveis. Vai entender conexões que hoje parecem completamente aleatórias. O diário espiritual não é frescura, é mapa. É o registro do caminho que Deus está traçando na sua vida, escrito com as suas próprias palavras. Tem uma imagem que me acompanha há muito tempo e que eu preciso deixar com você antes de terminar. Quando um ourives trabalha com ouro bruto, o primeiro e indispensável passo é colocar o metal no fogo. O fogo não destrói o ouro. Ele nunca destrói o ouro. Ele destrói as impurezas que estão misturadas ao ouro. E à medida que o calor aumenta, essas impurezas sobem para a superfície do metal fundido, onde podem ser vistas e removidas pela mão experiente do artesão. O ourives sabe que o processo está completo quando consegue ver o próprio reflexo na superfície brilhante e límpida do metal purificado. Você é o ouro. O fogo é o processo que você está atravessando agora. E as impurezas que estão subindo para a superfície, os medos antigos que você achava que tinha superado, os padrões que não servem mais, as crenças limitantes herdadas, as relações que drenam sem nutrir, elas não estão destruindo você. Elas estão sendo identificadas e removidas de você para sempre. E o ourives, aquele que conduz o processo com mãos que conhecem exatamente a temperatura certa, que nunca deixam o metal no fogo por um momento além do necessário, está de olho em você, o tempo inteiro, com uma atenção que não se distrai e um cuidado que não falha. Compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que está passando pelo mesmo processo. Confusa, exausta, achando que está falhando, pensando em desistir de si mesma. Porque ela precisa ouvir o que você ouviu hoje. E o seu gesto de compartilhar pode ser exatamente o que ela precisava para não desistir. Se você ainda não está inscrito nesse canal,
Se inscreve agora e ativa o sino, porque toda semana tem... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.